eu sou Camila Guerra e essa é a TV Bienal. Escritora, colunista da revista Fórum e da revista Marie Claire, e ela é também editora do site Lugar de Mulher, um site muito interessante de empoderamento feminino e de outras cositas más, não? E a Clara Averbuch, ela é autora de 6 livros, dentre eles o Máquina Pinball, que foi também adaptado para a dramaturgia pelo Antônio Pujanra e para o cinema pelo Murilo Salles. Além disso, ela escreveu, dentre outras produções, né, A Nossa Senhora da Pequena Morte, em 2008. E em 2015, ela lançou Toreando o Diabo. Bem-vinda, Clara, à nossa 4ª Bienal do Livro, da Leitura, do Livro e da Leitura. Clara, o que te levou a começar a escrever? Como é que foi esse processo que você se viu escritora? Eu sempre contei história, né? Mesmo antes de aprender a escrever, eu era uma contadora de histórias. Assim. Eu ditava as histórias para minha mãe escrever. Então, antes de eu escrever, eu já escrevia. Foi uma coisa natural minha, assim. E é engraçado que quando eu era adolescente, eu escrevia sobre fazer outras coisas. Eu não me dava conta que eu já estava fazendo. Eu escrevia sobre ser, sei lá, rockstar. Você sabe, tipo, sonhos de ganhar o mundo e tal. Mas foi nisso aí que eu fui exercitando a minha escrita e aí comecei a ter uma resposta positiva das pessoas à minha volta, porque eu sou filha de músico, né? E a minha mãe é fotógrafa, meu pai é músico, então eu sempre vivi no meio artístico e os meus textos foram se popularizando ali no meu meio até que eu comecei a publicar na internet. Como é que foi esse processo de publicar na internet? Porque você foi uma pioneira nesse assunto, né? Lá em 1998, né? Você entendeu que a internet era um veículo de comunicação muito poderoso e realmente seu blog foi muito visto, popular. Como é que foi esse processo que você se deu conta que essa era uma grande ferramenta? Então eu não me dei conta que era uma grande ferramenta. Não deu. Eu fui fazendo porque era a ferramenta que tinha. Na época não era uma grande ferramenta também, né? É verdade. Foi se tornando. E eu comecei a escrever num site que chamava Não Tio. Era um site da Casa de Cinema, que eles estavam reproduzindo um fanzine que eles faziam na época da faculdade. Jorge Furtado, Carlos Gervasi, os cineastas gaúchos lá. E ali eu enviei um texto e eles gostaram muito, muito. E aí eu fiquei muito feliz, porque são os caras que são referência, né? Pô, Jorge Furtado é um cara que eu reverencio o trabalho dele até hoje. E a partir dali eu fui, né, encorajada a continuar escrevendo. E aí veio o Cardoso Online, que era um fanzine que a gente enviava por e-mail, isso em 98, né? Vários textos, tinha eu, Daniel Galera, Daniel Pelizar e outros escritores, eu era a única mulher. E... Não raro, né? Não, agora tá mudando isso, tá felizmente. Mudando. Mas eu, durante muito tempo, fui a única mulher no meio literário até, assim, sabe? Mulher jovem não tinha uma, duas, uma que outra ali. Agora esse cenário tá mudando, mas tá mudando lentamente. Mas foi isso, E aí começou essa coisa por e-mail, depois eu descobri o blog. Mas o blog na época não era o que é hoje. O blog era uma coisa fácil de publicar, eu não sabia fazer site, não sabia fazer nada. Tava pronto o template lá, tava tudo pronto, eu só jogava os textos e foi indo, mas aí a coisa começou a viralizar, né? E aí sobre essa coisa do ser mulher, né, na literatura, você é tida como um símbolo também do empoderamento feminino, com as coisas que você escreve, ajuda muito as mulheres, né? Como é que você vê essa função, como você vê esse processo de escrever para que outras mulheres se identifiquem e que a gente se fortaleça no sentido de se amar, de amar na sua singularidade, como é que é isso? As minhas personagens, mesmo antes de eu pensar dessa forma, né, de pensar politicamente sobre ser mulher, as minhas personagens já eram mulheres fortes, mulheres independentes, em busca, né, de identidade, de liberdade. E eu acho que esse processo das personagens já foi uma coisa que muitas mulheres se identificaram e eu até hoje recebo muitos e-mails de... Outro dia, fez 16 anos que saiu Máquina de Pinball, meu primeiro livro. E eu recebi muitas mensagens dizendo, nossa, abriu minha cabeça, né? Porque é uma personagem que é uma mulher livre, ou em busca de liberdade, né? Que não tem aquela opressão em cima dela. Ou até tem, ela combate. Mas eu só comecei a pensar dessa forma e enxergar o meu trabalho dessa forma, até ver, né, o que eu tinha feito antes,
a partir de, sei lá, 2008, 2009, que foi quando eu comecei a ler Carmen da Silva, que era uma escritora, uma romancista também, mas ela era mais, assim como eu atualmente, eu espero que isso ainda mude, porque a Carmen já morreu, mas eu ainda estou viva, que ela escrevia sobre feminismo, mas ela era uma grande romancista. E quando eu comecei a ler os textos, primeiro eu li um romance dela incrível, que chama Sangue Sem Dono, inclusive é muito difícil de achar. E aí eu fui atrás dos outros trabalhos dela e descobri a militância feminista dela e comecei a ler e comecei a me dar conta de muitas coisas. Aquelas coisas que acontecem porque a gente é mulher, mas a gente não sabe o que está acontecendo, sabe? Aquele desconforto de você entender o que é que está acontecendo e na verdade tem um nome, é machismo. E hoje isso é mais claro, né? Mas antes tem um nome, era né? Tem claro, um nome, né? exatamente. Antes era meio nebuloso e a gente tinha medo de falar também. É tão naturalizado, exatamente. Né, que parecia que era permitido e exatamente, é assim que é. Mas assim, tá mudando e a gente vê que as garotas jovens não toleram isso mais. A minha filha de 15 anos, ninguém segura. Nem eu. É difícil. Então, né, as meninas já estão nascendo, se criando nesse mundo novo com uma consciência do seu lugar, do seu espaço, né? Não tem essa opressão que tem em cima das mulheres mais velhas, assim. Até, sei lá, a geração dos 20 anos, assim, ainda tem essa coisa, né? Então, eu comecei a escrever né, primeiro eu comecei a escrever na Carta Capital, aí depois eu fiz o meu site, que era o Lugar de Mulher, eu fiz com mais 2 amigas, porque eu queria muito falar disso, eu queria poder falar disso de uma forma descontraída, né, com exemplos do dia a dia, porque essa questão do feminismo, ela sempre foi tratada de forma muito acadêmica, e tem gente que não consegue acessar essa linguagem, eu mesma né? acho chato, sabe? Tem algumas acadêmicas que são maravilhosas, mas tem muito texto acadêmico que a gente não entende, né? Então a gente queria fazer uma coisa popular, mostrando, né, essas questões todas dentro da cultura pop, dentro do mundo que a gente vive. Então foi bem legal isso, assim. Você fala que as suas narrativas tem muito do autobiográfico, né? Como é que você também utiliza essa interlocução com as suas leitoras, né? Já que hoje em dia com essas novas ferramentas, isso está muito próximo, muito horizontal, de certa forma, é até uma amizade, como a gente viu aqui em outra entrevista. Você usa também esses casos como matéria-prima? Assim, olha, aconteceu isso comigo, eu me identifiquei, aí conta a história. Já existiu algum caso nesse sentido? Sim. É uma coletânea, né, de coisas e situações que se repetem também, né? Especialmente nessa questão de ser mulher, tem muita coisa que se repete. Por isso que a gente se identifica tanto com as histórias umas das outras, porque antes a gente não contava as nossas histórias, às vezes por vergonha, às vezes porque achava que não era importante, né? E isso tem a ver com existir e com escrever. Mesmo as mulheres que não escrevem, não falavam, não conversavam sobre essas coisas, né? Era uma coisa muito velada. Então, a partir do momento que a gente começa a falar e publicar no sentido de tornar público, não necessariamente publicar um texto, né? Mas de tornar público, as histórias começam a fazer sentido e viram uma coisa só, às vezes. É porque às vezes a gente acha que é só a gente, só acontece com a gente, né? E quando você vê que acontece com outras pessoas, aquilo ganha um outro tipo de importância e outro tipo de exatamente, a gente perde a vergonha às vezes também, porque acha que aquilo está acontecendo com a gente por culpa nossa, ou porque, né, não é, que tem uma estrutura que é anterior a nós, que faz com que algumas coisas aconteçam. A gente tem que combater essa estrutura, a gente não pode ser vítima dela. Sim. Ela vai tentar nos vitimar sempre, mas a gente não pode se vitimizar. Claro. E esse potencial dramatúrgico, né? O Abujam releu seu livro e achou que aquilo podia ser teatro. Você tem interesse em entrar mais nesse ramo, escrever mais... O jeito que você escreve, as coisas que eu li também, tem uma força dramática mesmo, é bom de falar, né? Então, você tem interesse em escrever mais? Eu tenho, eu já comecei a escrever uma peça, mas eu não levei adiante. Eu preciso de um pouco mais de conhecimento, na verdade, técnico mesmo, para conseguir escrever uma peça, né? Vou escrever com algum dramaturgo, uma dramaturga que seja mais experiente. Porque se eu escrever roteiro de série, de cinema, isso eu já fiz. Mas peça eu nunca fiz, e é diferente, né? Essa coisa do palco, da presença do público ali. Tem uma coisa diferente, não tem edição. Ao né? vivo. Ao vivo é diferente, mas eu tenho vontade, sim. Fica a dica, né? Fica a teatro, dica. né? A gente é tão carente de dramaturgas, né? Fica a dica.
Falando um pouco sobre, você falou da Carmen da Silva, o que você gosta de ler? O que você está lendo? Nada. Acontece. Mentira, também. não, eu tô relendo um livro chamado Bandidos Cósmicos, chama Alan Weisbecker. É um livro muito legal que mistura física quântica com traficantes mexicanos. E a história é assim: os bandidos cósmicos, eles viram bandidos, eles eram só bandidos antes. Eles roubam uma mala de um cara que estava estudando física quântica, começam a ler os livros e começam a gostar do assunto. É um livro incrível, esse autor só escreveu esse livro e é maravilhoso, assim. Esses dias eu comecei a reler, é uma escrita incrível, eu queria muito que ele continuasse a escrever. Até virar filme esse livro, não virou. Interessante, eu acho que dialoga muito com o Ronaldo Bressânico, porque ele vem aqui, a gente vai entrevistar ele também tem umas coisas meio futurísticas, flerta com o quântico e tem uma imaginação maravilhosa. Vamos ver o que mais. Nossa, você fala rápido. Eu fiz porque às vezes eu faço 5 perguntas e a gente fica em uma, mas você é ágil. Bom, falei da dramaturgia, literatura. A questão da literatura de consumo. Mas pode você acha sobre isso? Assim? Gente, primeiro que eu nem sei o que é literatura de consumo. O que é isso? Segundo que, quem me dera, se é o que eu estou imaginando, é literatura para ser consumida. Se tem algum escritor que não quer ser consumido, eu não o conheço, porque todos os escritores querem ser lidos, todos os escritores querem ganhar dinheiro com a sua obra, né? Ninguém quer ser miserável, ninguém quer ser maldito. E por mais que eu tenha feito escolhas, né, de editoras independentes para poder controlar melhor o meu trabalho, e isso já, né, invalida esse rótulo, que eu imagino que seja, que eu vou ter que dar um Google depois para descobrir o que é. Não sei, o rótulo que mais se encaixou até hoje é literatura pop, né, pelas referências, pela linguagem coloquial, pelo ritmo do texto, que tem a ver com outros autores dessa leva que, né, é uma leva do começo dos anos 2000, assim, que tinha esse rótulo. Mas os rótulos vão mudando também, né? Já tentaram falar literatura de internet, o que quer que isso signifique também. A literatura é aquela chick lit, que também eu acho absurdo, porque é tentar transformar a literatura feita por mulheres com personagens femininas num subgênero, que não existe literatura de homem, né? O homem é o normal. É que nem o branco é o normal. Quando você pensa numa pessoa, é uma pessoa branca. Né? Procura no Google. O escritor, homem, né? Aparece um homem branco. Escritor também é um homem branco, velho. Então nada contra homens brancos velhos. Até tenho amigos que são. Mas não pode ser a única narrativa que existe. Por favor, né? Já chega. Podem continuar escrevendo, mas tem que ter espaço para outros. Eu vi uma entrevista que você deu para o Abujan, sua filha estava pequenininha, né? Agora ela está com 15 anos, Isso. Você falou, você estava bem novinha também. Como é que foi a maternidade? Como é que foi? Isso te trouxe mais matéria-prima para... Eu acho que essa entrevista do Abujan, ela já é bem emblemática em si. Eu tô com a minha filha no colo, porque o pai dela sumiu no dia da entrevista. Saiu e não voltou. Voltou só muito tarde, eu tive que levar ela. Ela não quis ficar com ninguém da produção, eu tive que dar entrevista com ela no colo. Então aquilo ali é muito emblemático, porque mostra assim, primeiro que eu não abri mão de dar entrevista. Segundo que ela estava lá comigo. Quando é que você vai imaginar um escritor homem com um filho no colo? Dando entrevista? Uma entrevista, né? Jamais. Então, a maneira que eu tentei levar a maternidade, que eu tento levar até hoje, é não deixando ela me impedir de fazer nada. É claro que vai me impedir de fazer algumas coisas. Isso é um tabu, né? Para algumas mulheres. Para mim, por exemplo. Mas é porque isso é o que enfiam na nossa cabeça. Né? É a culpa. É a culpa. Nasce o filho, vem o pacotinho de culpa já. Né? Porque você tem que ser a mãe perfeita, você tem que amar aquele ser acima de todas as coisas, você tem que amar incondicionalmente o seu filho, você tem um conjunto de regras que nasce junto com a maternidade. E não é verdade, nenhuma dessas coisas é verdade, sabe? Nenhuma dessas coisas é verdade. Eu conheço muitas mulheres que ficam desesperadas porque o filho nasce e elas não sentem nada. Porque ela acha que vai sentir aquele amor na hora que nasce. Não é assim, gente. É uma pessoa que nasceu, você tá cheio de hormônios, você fica muito doida. O puerpério, literalmente. o puerpério, que é logo depois que nasce, é uma coisa doida. Os teus órgãos estão indo pro lugar, os teus hormônios ficam malucos, você tá amamentando, você não dorme. Então é muita coisa, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar uns 2 meses depois que a minha filha nasceu. Voltei, trabalhava na MTV, voltei pra MTV na época. E assim foi, eu levava ela às vezes ela ficava com o pai, às vezes eu levava ela.
teve um hiato aí de escrever, eu publiquei em 2004, depois eu publiquei em 2008 de novo, então eu fiquei 4 anos sem publicar nada. Teve muito a ver com a maternidade, porque, cara, você precisa, para escrever, você precisa de tempo, precisa de paz, precisa de silêncio, né? E é engraçado que as pessoas acham que o bebê, depois vai virar adolescente é pior ainda. Pior que é, O né? bebê não ficava ouvindo Demi Lovato na sala. O bebê não levava 20 amigos em casa, sabe? Então, não pior, mas assim, no sentido de distração, né? E, enfim, eu casei de novo agora, então assim, é eu, minha filha, meu marido, 5 cachorros e 6 gatos. Não. Eu tenho que sair para escrever, né? Eu vou ter que mudar para uma casa maior, porque... E como é que tá seu processo criativo? Você tá trabalhando num projeto novo? Eu tô escrevendo um romance, que eu ainda não tenho nome, mas ele vai passar na abertura política. Aonde? Na abertura política do Brasil. Vai ser um romance histórico, né? Da nossa história recente, da nossa democracia finada. De novo. Então, eu acho que vai ser importante também para esse momento que a gente está vivendo, e como um resgate de memória mesmo do que aconteceu no Brasil, né? Na época da ditadura e nesse movimento de diretas que teve, que, né, as pessoas esqueceram que existiu esse movimento. Eu não acreditei que há 2 anos eu tive que ficar gritando. 2 anos não, 1 ano teve movimento de diretas de novo. Era muito louco isso, sabe? Então... Você já estava pesquisando sobre isso? Já estava nesse projeto? Eu estava pensando nele já, mas eu não... Depois daquele momento, eu achei que era realmente... que eu precisava fazer esse resgate, né? E tem a ver com ser mulher também, porque a personagem é uma mulher de 40 anos que fica viúva e aí se envolve com esse movimento. Porque ela fica viúva, ela perde a referência, porque ela estava ali, dona de casa, para cuidar do marido, e, né, não sabia de nada que estava acontecendo no mundo lá fora. Então tem a ver também com a descoberta dela e com a descoberta do mundo lá fora e com o momento político de então e de agora também. Legal, Clara. A gente conversou aqui com a Clara Verbuck. Seja muito bem-vinda na 4ª Bienal do Livro e da Leitura. Muito obrigada por essa conversa. E eu sou Camila Guerra e essa é a TV Bienal.